Olá, esse vai ser o primeiro vídeo do meu novo canal sobre Savage Worlds. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo que não é exatamente focado no Fantasy Grounds, apesar de que a gente vai usar o Fantasy Grounds para gravar o vídeo, para me auxiliar aqui. O primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser explicando as regras básicas do sistema, como fazer testes, fazer rolamentos, principalmente para a galera que não conhece o Savage Worlds ainda. É, eu não vou entrar nos detalhes das regras, não vou procurar aquelas regras cabeludas que está lá no manual. Vou ensinar só como é que faz as rolagens básicas, o necessário para quem quer começar a jogar, para quem já tem um mestre online que vai jogar e já quer saber pelo menos o básico, ou quem quer sentir o gostinho mais ou menos de como funciona o sistema e talvez queira adquirir. O Savage Worlds é um sistema genérico. Com ele você pode jogar qualquer cenário. Eu particularmente adotei o Savage Worlds como meu sistema principal justamente por esse motivo. Eu cansei daquela fantasia medieval de sempre, daquele sistema lá que todo mundo joga sempre, só quer jogar aquilo. Eu simplesmente saturei. Eu já gostei muito, ainda gosto, mas não rola. É, E ele, por ser genérico, você consegue jogar em qualquer cenário. Aí você pergunta: Ah, Vitor, então quer dizer que eu posso abandonar todos os meus outros sistemas de RPG e jogar só Savage Worlds? Não. Savage Worlds ele é bem característico, ele é bem furioso, ele é bem cinemático. Se você quiser jogar um sistema que vai ter uma aventura, uma campanha que vai ter muita ação, vai ter muito combate, vai ter muito tiro, vai ter perseguições, vai ter explosões, esse tipo de coisa, Savage Worlds é perfeito, perfeito para você. Mas se você quiser jogar um sistema mais dramático, ou que você quiser fazer uma coisa mais social, Savage Worlds pode servir, mas ele pode não ser o sistema mais indicado. Então é aquilo. Eu acho que você vai escolher o sistema de acordo com a campanha que você quer jogar. Então vamos lá para o começo das regras do sistema. Eu vou começar apresentando uma ficha, pelo menos as partes mais importantes dela. No Savage Worlds nós temos atributos que são tipo os atributos, a força, a destreza, a sua agilidade, astúcia, vigor e espírito são seus 5 atributos fáceis, atributos básicos. E cada atributo é definido por um valor de dado. Você começa no dado de 4 lados, você começa com todos os atributos no dado de 4 lados e você evolui. Já já vou explicar como é que a gente cria a ficha e eu vou entrar em detalhe nisso. Mas os seus atributos vão geralmente ser entre D4 e D12. A partir do D12 você não sobe para o D20. Você vai subindo do D12 mais 1, mais 2, mais 3. Existe um limite e cada cenário vai definir esse limite para você. A gente também tem as estatísticas, são do inglês são os atributos derivados. Esses atributos aqui derivam de outras coisas. Por exemplo, o aparar deriva da sua habilidade de combate, o aparar é sua capacidade de defender de golpes corpo a corpo. O carisma depende de vantagens e, enfim. Essas estatísticas você não distribui pontos, elas são reflexos do que você faz em outras partes da ficha, ok? Aqui a gente tem as perícias. As perícias, assim como os atributos, elas também são numeradas com dados. Elas vão de D4 a D12, igual aos atributos, só que com exceção. Você pode não ter uma perícia. Então, por exemplo, você pode não saber como atirar. Então, você não vai ter aquela perícia, vai ser um zero. Você não tem o atributo. Caso você não possua a perícia que você quer usar, por exemplo, eu peço para o personagem fazer um teste de perceber, ele não possui essa perícia, existe uma perícia chamada sem treino, que na verdade você joga um dado de 4 lados e ainda bota uma penalidade de menos 2, ok? E basicamente isso. Aqui a gente pode ver onde a gente marca os ferimentos. Savage Rose a gente só tem 3 ferimentos antes do personagem sucumbir. Então, já já a gente entende como funciona aqui. Fadiga também, caso você fique cansado, alguns efeitos produzem fadiga, funciona do mesmo jeito. As linguagens que sabe, isso aqui não é relacionado exatamente ao sistema. Vamos lá aqui. Além disso, a gente também tem as vantagens e complicações. É o característico vantagens e desvantagens de vários outros sistemas. Vantagens são atributos que vão
te dar um bônus no jogo, vão fazer uma habilidade especial, vão te dar alguma coisa. Enquanto complicações são coisas que vão complicar a vida do seu personagem, são traços de personalidade do personagem que é uma fraqueza para ele, que ele tem que interpretar e ele pode se ferrar durante o jogo por causa disso. Ao mesmo tempo, é uma coisa que gera os bens, que eu vou explicar já já como funciona. Além disso, o que eu posso mostrar mais aqui é que o Severus tem um inventário com itens, etc, etc, como todo sistema, mas o básico da ficha já foi mostrado. A ficha é bem simples mesmo, bem pequenininha, mas pode complicar. Mas vamos começar a explicar como é que funcionam os testes no jogo. A primeira coisa que eu tenho que explicar é que todos os testes de característica no Savage Worlds, os dados podem explodir. Primeiro, o que são características? As características são aqui os atributos e as perícias. Os dados de dano também explodem, tá? Então, o que significa explodir o dado? O explodir o dado significa que quando você joga o dado e ele cai no resultado máximo daquele dado, por exemplo, você joga um dado de 6 lados e cai no 6, você rola novamente aquele 6 e vai somando os resultados. Por exemplo, eu joguei um dado de 6, caiu 6 e ele explodiu e eu jogo o D6 novamente e caiu 4. Então, meu resultado final vai ser 6 mais 4, resultado final 10. Então, Savage Worlds tem essa característica de ser um pouco não, né? Bastante imprevisível. Você pode ter situações que um Goblin atacou um personagem jogador que tem muitos níveis de jogo e ele matou ele com um ataque só. Tipo, isso acontece com frequência? Não, definitivamente não. Isso é bem raro de acontecer. Mas isso pode acontecer. A gente tem uma maneira de mitigar isso. Existe uma coisa que é chamada dos bens, que são esses tokenzinhos aqui, que você usa para mitigar essa sorte ou falta de sorte no jogo. Então vamos lá. Vamos aqui ver um exemplo. Então, digamos quando eu jogo o dado de 6 lados e cai no 6, ele explode novamente. Então, isso aí pode ser infinitamente. Felizmente, o primeiro exemplo que eu usei aqui já aconteceu. Vocês viram que rolou um 6 aqui, depois rolou um mais 6, rolou um 3 aqui, e o resultado final foi um 15, certo? Os personagens jogadores no Savage Worlds são chamados de carta selvagem. O que é uma carta selvagem? Eles são tipo uns personagens destinados a coisas grandiosas. Eles possuem a sorte ao seu lado, eles possuem o talento ao seu lado. Cartas selvagens rolam sempre 2 dados para fazer testes de característica. Ele rola o dado referente ao atributo mais um D6, que é o valor do dado selvagem. Desses 2 dados, o que tiver o maior resultado vai ser o dado que você vai levar em consideração. Por exemplo, eu vou jogar um teste de astúcia, que é um dado de 4 lados, e vou jogar mais um D6, sempre um D6. Esse valor não altera normalmente. E você vai jogar, então digamos que no dado de 4 deu 4, depois explodiu, deu mais 2, deu 6. E no dado de 6 lados deu 3 e só deu 3. Então, no D4 o resultado deu 6, no D6 o resultado deu 3. O maior resultado foi o D4. Então, você desconsidera completamente o dado de 6 lados e usa só o resultado maior. Os 2 dados não se somam. Ou é um ou é outro, o que for maior, ok? Então, vou rolar um exemplo aqui justamente de astúcia. Vamos lá, D4 e D6. Ó. O D4 deu um 2, o D6 deu 1. Então, a gente vai considerar o maior, que é o 2. Vamos mais uma. Mesma coisa. Agora aqui, ó. D6 deu 4 e o deu 1. Vocês podem notar aqui que o Fantasy Grounds acusou aqui, ó, o dado de característica foi um 1 natural. E o que isso significa? Normalmente nada, mas existem algumas regras no jogo que o dado natural, o dado da perícia, se for resultado de 1, pode acontecer uma complicação. Não vou entrar nesses detalhes nesse vídeo, tá? Mas fiquem cientes. Vamos jogar mais um. Olha lá. Eu joguei o Espírito. O Espírito é um D6. Ele jogou 2 D6. Um dos D6 explodiu e resultou em 11. O outro ficou no resultado baixo lá, que eu nem lembro mais qual era. É assim que funciona. Personagens que são NPCs, no geral, eles não são carta selvagem. Eles não jogam D6 adicional. Eles são chamados de extra. São aqueles personagens que estão lá para
dá volume, eles não têm o talento, eles não são destinados a grandes coisas e eles morrem fácil. No entanto, alguns personagens NPCs, eles são cartas selvagens. Normalmente são aqueles caras que são os chefes de gangue, são os líderes, são o chefe final, um grande dragão vermelho, vai ser uma carta selvagem. A mesma coisa a gente pode estender para as perícias. As perícias, quando você vai rolar, funcionam exatamente igual aos atributos. Então, quando a gente rola aqui a perícia, ele vai jogar o D6 extra e vai explodir do mesmo jeito. A outra única coisa entre aspas, não tenho certeza se é a única, talvez tenha outra, que também explode é o dano. Eu vou, na hora que eu for explicar como funciona o combate, o dano também é uma coisa que explode, porém, ele não é um teste de característica, ok? Um sistema básico do Savage Worlds são os Benes, ou Bene, eu não sei como pronunciar em inglês, em português. Então, os Benes são um token que o personagem recebe no início de cada sessão para gastar e rolar novamente testes que ele não gostou. Por exemplo, em cada sessão você vai começar com 3 Benes. Essa quantidade pode ser afetada por vantagens ou desvantagens, certo? E você pode gastar eles para rolar novamente um teste. Então, digamos que, deixa eu dar um clear aqui. Eu vou fazer um teste de dirigir, sei lá, meu personagem está lá, numa perseguição, e eu preciso chegar até os bandidos. E eu jogo lá, deu 4. 4, eu não expliquei o básico do sistema. O resultado que você quer atingir originalmente é 4. 4 significa que você teve um sucesso, certo? E atingindo o 4, você teve o sucesso que você queria. Então, por exemplo, se eu fiz um teste de dirigir normal, eu tirei um 4. Então, tive sucesso. O GM falou, para fazer essa manobra com o carro, para você fazer essa ultrapassagem em alta velocidade, você vai rolar o teste de dirigir normal, vai tirar 4. No entanto, se uma coisa for mais difícil, eu vou colocar modificadores, vou colocar penalidades. O GM que vai me dizer, olha, esse teste aí é mais difícil, então você vai colocar um modificador de -2. Então eu vou colocar lá -2 e vou fazer meu teste de dirigir. Ó, o resultado final aqui, ó, eu tirei 5 no resultado, foi 3. Eu teria falhado, certo? Para cada 4 ou mais que o resultado alvo que eu tirar, significa que eu vou tirar uma ampliação. Ampliação é tipo o acerto crítico no Savage World. Você pode ter múltiplas ampliações. Então, por exemplo, se eu tirar um... Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, fazer uns testes muito loucos aqui. A sorte não está ao meu lado. Nossa, realmente. Okay. Depois de muitos testes, os dados explodiram milhares de vezes. Eu tirei um resultado 20. O que isso significa? Que eu tirei várias ampliações. Quantas ampliações? Cada 4 números, valores acima do resultado original que eu queria, que era o 4, eu vou ter uma ampliação. Então você tem que calcular isso mentalmente, ou você, se você tiver o Savage Worlds, o Fantasy Grounds aqui, você joga aqui, ele conta para você, olha, foi um sucesso com 4 ampliações. Essas ampliações vão entrar bastante no combate. Isso aí que vai definir os danos que você vai causar, etc, etc. Então, se você tira um 4, sucesso. Se você tirou um 8, sucesso com uma ampliação, tipo, bem legal, o GM vai te dar um resultado melhor. Se você tirou 12, foi um sucesso com 2 ampliações, então, e assim sucessivamente, você pode elevar até o infinito. Então, voltando aqui para os Benes, o que é um Bane? Então, digamos que a gente está lá naquela perseguição, vamos botar -2 penalidade. Eu fiz um teste com -2 penalidade e resultei 3. Tipo, GM, falhei. Tipo, não consegui a manobra, não consegui fazer o que eu estava tentando fazer. Eu posso gastar um Bene, esse carinha aqui, para rolar novamente, fazer novamente esse teste. Então, eu simplesmente gasto o Bene, você jogando em mesa, você dá o Bene, devolve o Bene para o GM, rola os dados novamente e você faz o teste novamente. Olha lá, resultou um 10. Uma ampliação. Certo? Então você pode escolher qual dos dois resultados você vai ficar depois que gasta um Bene. Você não precisa ficar com o resultado antigo. Por exemplo, digamos que você tirou um 4 no primeiro teste.
4. Você já tinha um sucesso. Mas caramba, eu queria uma ampliação. Eu posso testar novamente? Pode, você gasta o Bene, você faz o teste novamente, só que no segundo teste você falha, você tirou um 3. Você não é obrigado a ficar com aquele 3. Você pode falar, não, gêmeo, eu vou ficar com o meu primeiro resultado mesmo, porque tá tranquilo para mim. Os Benes possuem mais utilidades, não é só para rerolar, apesar dessa ser a utilidade básica dele, padrão. Eles podem ser usados para remover estados de abalado e também para absorver dano. Isso tudo eu vou entrar em detalhe na hora que a gente for falar de combate. Por hora, vamos começar criando uma ficha de personagem. Eu vou tirar essa ficha daqui básica, vou criar um novo personagem. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar com a parte difícil de fazer a ficha, que é dar um nome para o personagem. Dar um nome, vou dar uma foto para ele. Vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui é o João, certo? Inicialmente, a primeira coisa que a gente faz, apesar de eu meio que discordar um pouco da ordem de criação dos personagens, eu gosto de criar escolhendo as vantagens para depois os atributos. Primeira coisa que se faz normalmente é distribuir os atributos. Como é que a gente distribui os atributos? Como é que a gente cria o personagem? Você inicialmente começa com dados de 4 lados em cada um dos 5 atributos. Isso é gratuito. Você já recebe isso de cara, certo? Você também tem 5 pontos para distribuir em cada atributo. Mas como assim distribuir 5 pontos? Cada ponto que você gasta, você sobe um atributo em um valor. Então, se você tem um dado de 4 lados, você sobe para o D6. Do D6 para o D8, do D8 para o D10, do D10 para o D12, do D12 para o D12 mais um, se sua raça permitir. A gente entra já no detalhe da raça. Então, digamos que eu tenho um João aqui, eu quero fazer um cara ágil, um pouco de força também. Ele não vai ser um cara muito esperto. Vamos deixar a astúcia dele no 4 aqui. O vigor vai para 6, espírito para 6. E ele vai ser fortinho. Vai receber um D8 de força. Agora ele gastou 5 pontos. Isso aqui é um resuminho do personagem que vai ajudar o cálculo pra gente. Normalmente você faz isso de cabeça, se tiver no papel ou tiver em algum outro sistema, mas o Fantasy Grounds calcula aqui pra gente quantos pontos a gente gastou, certo? Depois a gente vai gastar as perícias. Para a perícia a gente vai receber 15 pontos, só que a gente não começa com nenhum ponto em perícia, certo? A gente começa com tudo zerado. Então, para adquirir a primeira perícia no valor de D4, a gente já vai gastar um ponto. Então, vamos lá para as perícias. Ok. Essas são as perícias básicas do sistema, certo? Então, eu vou escolher quais perícias eu vou querer no meu personagem. Então, deixa eu ver aqui. Lutar, porque eu quero que ele lute. Vou usar armas corpo a corpo. Vamos ver o que mais. Atirar, por que não? Conhecimento. Entro já em detalhe nessa aqui. Dirigir, ele vai saber dirigir um carrinho. Deixa eu ver aqui PCB, que é bastante importante. Furtividade. Vou escolher aqui, já escolhi aqui 6 perícias diferentes. Vamos tentar botar mais uma. Cavalgar. Vamos lá, ele vai saber andar de cavalo. Como eu já gastei 7, já coloquei 7 perícias aqui no dado de 4 lados, já gastei 7 pontos de perícia, está calculado aqui. Para subir cada ponto de perícia, a gente gasta um ponto se o valor dela for menor ao valor do atributo ligado a ela. Tipo, puta merda, o que é que você está falando? Por exemplo, cada perícia ela é ligada a um atributo. No caso do lutar, ela é ligado ao atributo agilidade. Isso tudo tem lá a característica tem lá no livro do Savage Worlds. Então aqui a gente tem a descrição da perícia e está aqui, ó, Agility. Isso aqui só está em inglês por questão de cálculo do Fantasy Grounds aqui, tá? No seu livro vai estar em português. Então ela é ligada ao atributo de agilidade. Isso significa que para eu comprar ela no D4, ela custa 1 ponto. Comprar qualquer perícia no D4 custa 1 ponto, até porque dos seus atributos o mínimo é D4. Para eu subir do D4 para o D6, ela vai custar 1 ponto, porque minha agilidade é D6. Então, se eu tiver em D4 e tiver até D6, ela só vai custar 1 ponto.
Para eu subir do D6 para o D8, ela vai me custar 2 pontos. Por que isso? Porque ela está ultrapassando o valor da agilidade, que é o atributo ligado a ela. Então vamos lá, digamos que eu queira aqui, ó, eu estou com 7 pontos gastos, eu vou subir o D4 para o D8. Vai gastar perdão, o D4 para o D6 vai gastar 1 ponto. Então, olha lá, gastou mais 1 ponto, vai para o 8. Para eu subir aqui do D6 para o D8, vai me gastar 2 pontos. Então, eu vou ter gasto aqui 10 pontos, certo? Vamos lá subir para a gente ver se vai dar certo. Olha lá, 10 pontos. Então, é isso. Você vai gastando os pontos de maneira que você chegue aqui até 15 pontos gastos, certo? Perícia de conhecimento é uma perícia que você tem que definir uma área de conhecimento. Então, para cada área de conhecimento, você coloca uma perícia de conhecimento diferente. Então, digamos que aqui tem conhecimento de computadores, ó, no D4. Para eu subir isso aqui para o D6, já vai gastar 2 pontos. Por quê? Porque minha astúcia só é D4, eu não posso ultrapassar. Eu posso ultrapassar aqui quantas vezes eu quiser, eu posso gastar meus pontos todos em lutar, só que cada ponto que eu for gastar vai colocar 2 pontos. Um detalhe, esse gasto de ponto, cara, aqui não é retroativo. O que significa? Digamos que eu gastei aqui 2 pontos, botei meu lutar no D8, gastei 2 pontos. Posteriormente eu vou passar de nível com o meu personagem, vou evoluir, e ele vai ganhar mais um ponto de agilidade. Assim que eu colocar esse D8 aqui, ó, no cálculo que a gente tem aqui, ele vai diminuir para D12 pontos gastos. No entanto, pela regra do jogo, isso não acontece. Se você gastou ponto a mais, você perdeu aqueles pontos. Isso é para evitar que o jogador suba muito um atributo forte e fique com poucas outras perícias. Se ele fizer, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Vai ser custoso para ele e a longo prazo, outros personagens que foram mais econômicos vão ter mais pontos de atributos distribuídos na ficha de melhor maneira, certo? Vamos lá. Então, com as perícias gastas aqui, deixa eu colocar aqui, tá difícil. Ai. Está realmente difícil colocar uma perícia aqui de maneira que não gaste exatamente 15 pontos. Eu vou remover essa perícia aqui e tá sossegado aqui. Lutar D8, ótimo. A gente vai escolher as vantagens. As vantagens são bem simples. A gente vai começar com as complicações, certo? Você pode escolher até 2 complicações menores e uma complicação maior. Cada complicação menor te concede 1 ponto para você gastar no personagem. E cada complicação maior te concede 2 pontos, certo? 2 pontos para você gastar em qualquer lugar da sua ficha. Como eu disse, você é limitado a uma maior e 2 menores. Então vamos escolher aqui 2 complicações. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui heróico, que eu acho uma complicação interessante. E vou escolher feio. Eu realmente não sei o que escolher aqui. Boca grande. Vi bons usos dessa desvantagem. E feio, por que não? Certo? Agora, isso aqui vai... esse aqui vai me conceder 1 ponto, esse outro 1 ponto, esse 2 pontos. Caramba, Vitor, onde é que eu posso gastar esses pontos? Os pontos podem ser gastos em atributos. Você pode subir um dado de atributo para cada 2 pontos gastos. Ou seja, eu poderia subir aí, por exemplo, 2 pontos de atributos. Eu posso subir para cada ponto de perícia aqui. Eu gasto 1 ponto. Então, com 4 pontos, eu poderia subir em 4 pontos de perícia. Lembrando que aquilo, perícia acima do atributo, vai me gastar 2 pontos, porque são 2 subidas, certo? Eu posso comprar também vantagens para cada 2 pontos. Então, eu posso gastar 2 pontos aí para comprar vantagens. É o que se faz comumente, porque você não começa com nenhum ponto em vantagem. Começa no 0, você não tem vantagem nenhuma. Então, normalmente as pessoas colocam complicações para comprar vantagens, certo? Então, vamos comprar alguma vantagem aqui para o nosso personagem. Vou comprar só uma personagem, só uma vantagem. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter sorte. É uma vantagem. O que é que sorte faz?
Sorte, ele é abençoado pelo destino, karma, Deus, blá blá blá. Ele possui um bene a mais no começo da sessão. Então, enquanto a maioria das pessoas vão começar com 3 benes, ele vai começar a sessão com 4. Perfeito? Então aí eu gastei 2 pontos daqueles 4 pontos que eu gastei em desvantagens. O que é que eu posso fazer com esses outros 2 pontos? Eu posso colocar outra vantagem? Pode ser. Eu vou querer subir um ponto em atributo. Então eu vou, deixe-me ver aqui, subir um ponto em astúcia. Não, um ponto em agilidade. Certo, gastei esse ponto. Só que a gente vem aqui, ó lá, perícias voltou para 13. Como a gente ainda está na criação do personagem, certo? Você pode, eu meio que ganhei 2 pontos para gastar, porque agora no cálculo tá tudo certinho e então só gastei 13 pontos, ainda faltam 2. Por quê? Porque eu tinha gastado lutar pro D8 enquanto minha agilidade é D6. Eu gastei 2 pontos aí sem necessidade. E acho que deve ter algum outro atributo aqui. O atirar também está no D8. Então, eu desperdicei 2 pontos aí. Então, assim que eu subo minha agilidade para cá, minhas perícias estão no D13, certo? Ou no 13. Então, eu posso gastar mais 2 pontos. Então, vamos lá gastar em alguma coisa. PCB. Ok, botei mais um ponto em PCB. Eu tinha 2 pontos para gastar. Eu gastei os 2 pontos aqui nas perícias, certo? Então, meu personagem está praticamente pronto. O que é que faltou? Faltou as raças. Raça que normalmente você escolhe primeiro. A gente não fez isso porque eu queria entrar no básico do sistema mesmo. As raças te conferem alguns bônus extra, por exemplo. Um elfo pode começar com o dado de agilidade no D6 gratuito, enquanto um anão pode começar com vigor ou força, eu não lembro. Os humanos, no geral, personagem, se você for jogar numa campanha que não possui raças, tipo uma campanha moderna, que todo mundo é humano, o poder básico da raça vai estar escrito no livro. Está em inglês, esse aqui eu não traduzi. É que você tem uma vantagem bônus, certo? Então, nosso personagem vai ser humano. Então, deixa eu definir aqui ele como sendo humano. E ele vai receber uma vantagem extra, um edge extra. Está em inglês aqui, mas é isso aí. Então, eu vou lá e vou escolher mais uma vantagem para o nosso carinha aqui. Deixa eu ver aqui. Impulso, dá para fazer. Vantagens possuem uma coisa chamada requisitos. O requisito que mostra aqui é o estágio do personagem. O jogo tem 4 ou 5 estágios, acho que são 4. Que é tipo, é como se fosse a categoria de nível que aquele personagem pertence, certo? Então, um requerimento básico é o estágio. Você não pode pegar vantagens de estágios maiores que o seu. Então, como o personagem está sendo criado, você só pode pegar vantagens do estágio novato. Eu botei para filtrar aqui por vantagens do estágio novato. Mas aqui são 5 estágios, Vitor. Está tudo aqui. Mas depois ele vai virar experiente, e vão ter as vantagens que são de experiente, depois heróico, depois veterano, depois heróico e por último lendário. E aí você pode escolher qualquer vantagem do jogo. Então vamos filtrar aqui por novato, vou pegar mais um aqui. Além disso, eu estava mostrando alguma coisa. Existem outros requisitos, como atributos em determinados valores e perícias em determinados valores. Isso tudo são requisitos. Se você não tiver aquilo, você não pode pegar aquela vantagem. Por isso que eu recomendo, depois que você já tiver experiência com o sistema, começar criando o personagem, escolhendo as vantagens que você quer para ele, porque as vantagens são aquilo que define mais o personagem, são mais características. Então você escolhe quais vantagens você vai querer no seu personagem e depois você molda os atributos dele para se adequar àquilo, certo? Então deixa eu ver aqui, ó. Vou escolher esse aqui, acrobata. Certo? Novato, agilidade D8, força D6. Acho que a gente tá isso tudo. Agilidade D8, força D6, perfeito. Nosso personagem está quase pronto, faltando somente os equipamentos. Originalmente e inicialmente você começa com 500 dinheiros. Dinheiros eu falo porque pode ser uma medida genérica, pode ser peças de ouro, reais, dólares, vai depender de como é que você vai jogar, para comprar equipamentos no Savage Worlds, certo? Então, além disso, vocês lembram aqueles 4 pontos que a gente ganha por causa das desvantagens? Também pode ser trocada por dinheiro inicial. Uma coisa que eu nem mencionei porque eu realmente não aconselho.
realmente não aconselho que você troque um ponto de personagem por dinheiro, porque dinheiro pode ser perdido. Mas a opção sua tá lá no livro, eu esqueci de mencionar, mas você pode, se eu não me engano, gastar um ponto para ganhar igual ao dinheiro inicial, ou seja, você ganha um ponto para gastar, para ganhar mais 500. Enfim, vamos colocar aqui uns equipamentos para o nosso coleguinha aqui. Primeiro vamos comprar aqui umas armas para ele. Uma arma de distância. Deixe-me ver aqui. Eu vou comprar uma pistola. Revólver. Ah, aqui está mostrando tudo. Tá com conteúdo em inglês, por isso que está... Vai ser um personagem com as armas medievais, que está mais fácil aqui. Por exemplo, eu vou comprar um arco para ele. Vou aqui em armas. Arco. Esse arco aqui me custa 250, então vamos lá. E deixa eu ver uma espada. Cadê as espadas? Obviamente eu não vou achar as espadas aqui na parte de armas da distância, né? Vamos aqui nas armas brancas. E vou colocar uma espada longa para ele. Quanto custa a espada longa? 300. Aqui já vai dar mais do que a gente deveria gastar. Então vamos ver uma coisa mais baratinha. 250 alabarda. E o carinha vai ficar sem equipamento. Vamos dar uma adaga só para ele, vai. Adaga 25, tá. Então a gente tinha 250 dinheiros. Opa, do arco. Com menos 25, 225 a gente ainda tem. Vamos lá nas armaduras. Uma armadura de couro. Para o nosso carinha aqui vai custar 50. Opa, tem que vir aqui na categoria de armadura. E nós temos 175. Eu vou dar por terminado esse personagem criado aqui. Vou colocar lá como equipado. O arco equipado. E é isso. E a próxima parte do vídeo aqui vai ser sobre como funciona o combate, como funcionam os atributos, como funcionam essas estatísticas aqui, derivadas, enfim. Eu vou dar um pause aqui, mais tarde eu